Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Cursinho Ideia. Aqui quem vos fala é Danilo Meirelles, seu professor de Filosofia e Sociologia. E hoje eu vos trago o tema Indústria Cultural, um tema de sociologia extremamente importante. Na última aula nós falamos acerca de diversos conceitos acerca da cultura e nós vamos hoje entender como ela se inseriu nesse contexto industrial. E isso é muito importante porque todos os dias, a todos os momentos, é correto dizer que nós estamos consumindo produtos culturais, seja na TV, internet, jornal ou música, além de qualquer outro meio de manifestação. Primeiramente, a gente precisa entender o histórico por trás disso. O contexto histórico remete à Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, que rodava ali por médio de 1930 a 1940, perto da Segunda Guerra Mundial, surgiu na Alemanha e ela buscava entender relações de cultura, comunicação, mídia, consumo, e ela tinha uma grande influência da teoria marxista, principalmente quando se fala de conceitos acerca de alienação, acerca de ideologia. Um grande ponto que contribuiu ao estudo do que seria a indústria cultural e a cultura de massa foi a ascensão nazista na Alemanha. Por quê? A partir daquele momento, começou-se a perceber que a produção cultural, principalmente por meio de propaganda e do desenvolvimento do cinema, estava tomando um viés ideológico e estava sendo produzido não só pela sua estética, estava sendo produzido por fins comerciais e, no caso específico do regime nazista, estava sendo desenvolvido com o intuito de alienar as pessoas, passar a imagem de que o regime era o que era certo e o que era contra o regime era errado. Durante todo o regime nazista, houve essa característica do controle das mídias para criar conteúdos culturais que pudessem trazer esse tipo de alienação para a sociedade. Então, esses dois pensadores, dois sociólogos, Theodor Adorno e Mark Horkheimer, no seu livro Dialética do Esclarecimento, começaram a explorar mais o que seria a indústria cultural. E eles discutem que os meios de comunicação e as artes passam a ser massificadas como uma indústria, tudo é feito em larga escala. Você percebe que a arte deixa de ter características exclusivas e autênticas e deixa também de ocupar lugares específicos e passou a se popular para o dia a dia. Como assim deixa de ocupar lugares específicos, deixa de ter característica exclusiva? Você já não precisa mais ir a um museu para verificar, para ver uma produção cultural, para ver algo relacionado à arte. Ela não está mais naquele espaço físico, ela já faz parte do seu dia a dia, seja num programa de televisão, seja em propagandas do governo, que era o principal exemplo da época dessa produção em larga escala. Então houve essa transformação no que você tinha de conhecimento sobre o que era a arte. A arte deixou de ser exclusivamente aquilo e passou a trazer esse viés ideológico muito forte, um viés ideológico muito forte. Passou-se a produzir esse conteúdo cultural relacionado a uma ideologia dominante. E sempre o conteúdo, ele ou está querendo te alienar ou entreter, quando não faz os dois ao mesmo tempo, né? Ocorre que o seu entretenimento e a alienação pode vir em conjunto e o conteúdo que você está consumindo ali não vai te fazer refletir. Ou seja, você está consumindo conteúdo diariamente que a classe dominante está lhe impondo e você não está desenvolvendo o senso crítico porque você só tem acesso àquele tipo de conteúdo durante toda a sua vida. E esse conceito da ideologia veio justamente da teoria marxista, que é um conjunto de ideias dominantes que são naturalizadas pelas pessoas. É uma falsa consciência do que seria a realidade. Tendo isso em mente, nós podemos começar a falar um pouco sobre o que de fato seria a indústria cultural.
Então, a indústria cultural ela se trata justamente da industrialização dos bens culturais, com o fim de deles serem mercantilizados. É a mercantilização desses bens culturais. Enquanto uma indústria, como a gente conhece, como a gente já vinha conhecendo, principalmente após a primeira e segunda revolução industrial, ela produz bens e mercadorias. A cultura ela é a produção de bens sociais. A partir do momento em que os bens sociais eles estão sendo produzidos através de processos que normalmente eram utilizados dentro da indústria comum, ocorre a associação desses termos, o termo indústria e cultura. Daí surge a indústria cultural. E com a indústria cultural, basicamente tudo se torna mercadoria. Os bens culturais que passam a ser mercadoria podem ser feitos de maneiras diferentes. Pode ser através do rádio, da televisão, de propaganda do governo, de qualquer tipo de propaganda, na verdade. Publicidade em geral faz parte da indústria cultural. Só que, normalmente, os meios de comunicação estão nas mãos de poucos. Então, tem um viés ideológico, tem uma finalidade principalmente econômica nesse processo. E o que acontece é que essas grandes indústrias não focam mais tanto em qualidade, e sim em quantidade, e sim em lucro. Então, tem-se um conteúdo mais pobre. Você não vê um rigor tão grande no desenvolvimento, porque o objetivo daquilo é atingir o maior número de pessoas possível de maneira eficiente, e o conteúdo pobre ele não vai te fazer refletir. E ainda pensando nessa otimização da produção, ocorre essa padronização de conteúdo, porque é mais fácil você ter um modelo pronto do que você se reinventar toda vez. A gente pode ver isso muito nos filmes, por exemplo, filme de besterol, filme de comédia romântica, são conteúdos padronizados, é como se já tivesse um roteiro preparado e só vai adaptando de acordo com a produção. É um negócio que vai te entreter ali no momento, vai te fazer rir, mas não é um conteúdo rico, não é um conteúdo que vai te agregar, que vai te fazer refletir. Então, se pudéssemos elencar as características da indústria cultural, ela se caracteriza por conta da criação de conceitos, né, e características que sejam capazes de influenciar o modo de vida dos consumidores da arte. A propaganda e a venda de produtos através da associação entre marcas, produtores de filmes, novela, rádios e outras formas artísticas. O conteúdo ele é feito para ser consumido rápido e de maneira fácil. O processo de produção que busca o lucro e o grande consumo das massas. Tem a influência marxista, que afirma que a economia ela funciona como uma impulsionadora da realidade social, ou seja, aqueles produtos que têm um fim financeiro, um fim econômico, vai ter interferência direta na realidade que as pessoas estão vivendo. Aí, por conta da indústria cultural, houve também avanço tecnológico, justamente que garantiram a produção e a disseminação rápida das obras produzidas. Nisso teve grandes avanços na área do jornalismo, da publicidade. O cinema estourou, o cinema popularizou bastante por conta disso. E juntamente com esse avanço tecnológico que proporcionou uma rápida disseminação dessas obras, houve também uma certa democratização. As pessoas começaram a acessar de maneira mais fácil esses bens culturais. O que era algo restrito a um grupo de pessoas, hoje já é mais fácil. Antigamente era muito improvável que alguém de classe baixa frequentasse algum cinema alguma vez. Hoje, apesar de ainda ser caro, o cinema ele já é bem mais acessível do que era antigamente. Então, tendo em vista esses parâmetros da indústria cultural, a gente pode avançar um pouquinho para entender o seu derivativo, que seria a cultura de massa. A cultura de massa
ela é um produto diretamente originado da indústria cultural. E ele abrange todo e qualquer tipo de expressão cultural produzido com o intuito de atingir grande parcela da população. Então, a indústria cultural tem esse derivativo que é justamente focando naquilo de atingir o máximo de pessoas possível. E desse modo ocorre a massificação da cultura. E a massificação da cultura, ela acarreta na homogeneização de conteúdos e pessoas. O que seria isso? É que só tem acesso a um tipo de conteúdo pré-definido. A homogeneização de conteúdos e pessoas não só mostra que um tipo de conteúdo é produzido, como significa que, independente da classe, você está consumindo o mesmo conteúdo. Não importa se você é pobre, se você é rico, você vai estar tendo acesso àquele conteúdo diariamente que está sendo produzido de maneira padronizada. E com isso, ocorre como consequência a perda do senso crítico, né? Que, como você só está tendo acesso àquele tipo de informação que é controlado pelas grandes indústrias, você está perdendo a possibilidade de ter acesso aos novos conteúdos que vão te desenvolver um senso crítico. Ocorre também a alienação no momento de lazer. E quando a gente fala de alienação, novamente é derivativo da teoria marxista, que dizia que o trabalho era uma ferramenta de alienar o proletário. A classe burguesa usava do trabalho para alienar o mais pobre. E a partir do momento que se tem a cultura de massa, que é derivativo da cultura da indústria cultural, você chega do trabalho e o processo de alienação ele continua em casa, continua quando você está no seu momento de lazer. E inicialmente o cinema ele chegou como algo que poderia ser absorvido de modo muito mais fácil que um livro, por exemplo. Mas era produzido com uma intenção que raciona os lucros pelas classes mais altas. E hoje ele continua tendo esse viés. Como eu citei, existem alguns tipos de filmes, como o besterol e a comédia romântica, que são produzidos de maneira fácil, em larga escala, que só visam o lucro. E esse tipo de produção pode, inclusive, gerar estereótipos. Você vê em muitos filmes que há uma padronização da beleza. Tem filmes que faz muita piada com as pessoas que têm obesidade, como se aquilo fosse algo que impedisse ela de ter uma vida feliz, que ela fosse motivo de chacota. Então, essa produção fácil, rápida, com conteúdo pobre, também tem esse viés que acaba gerando muitos estereótipos. E é sempre vendido para nós como se fosse algo positivo. Aí se inventam heróis, novas celebridades, programas, mas tudo com um chamariz para venda e com um conteúdo pré-determinado e moldado. E então, uns exemplos que tem aqui é o cinema, como eu acabei de citar, sobre os filmes e tudo mais. Também tem as histórias em quadrinhos. Uma história interessante sobre as HQs, né, as histórias em quadrinhos, é que na época da guerra ela tinha um objetivo, a criação de histórias em quadrinhos tinha um objetivo muito bem definido. O primeiro quadrinho do Capitão América, lá em 1941, na capa ele aparecia dando um soco na cara do Hitler. Então, durante aquele período, a criação, o desenvolvimento de histórias em quadrinhos era justamente criar uma narrativa de que o americano é bom. O Capitão América é o que representa o povo americano e que está acabando com os nazistas. E o que aconteceu? Logo quando acabou a guerra, o consumo de quadrinhos baixou muito e precisava se reinventar, precisava de um novo inimigo. Aí veio a questão da União Soviética, o comunismo, e daí se criou o personagem do Caveira Vermelha, que já representava um novo inimigo, um outro viés ideológico inserido dentro da produção cultural.
A TV e a música são os dois meios que hoje eu diria que são mais democráticos, que é mais fácil ter acesso. Mas a indústria cultural ela é tão pesada que até mesmo os mais críticos acabam sendo incluídos nesse processo. Por exemplo, bandas de rock que criticam a indústria precisam das produtoras, precisam de alguma maneira crescer para vender o seu produto e então eles têm que se moldar ao mercado que eles mesmos criticam. Ou seja, o capitalismo, de modo geral, engloba tudo, até mesmo os seus críticos mais ferrenhos. E por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que isso possa ser muito útil para vocês. Não deixe de curtir o vídeo, de enviar para os seus colegas que estão estudando para o Enem também. E então, muito obrigado pela atenção e ótimos estudos.